Olá, pessoal. Meu nome é Thaís, sou estudante de Ciências Biológicas na UFMG e hoje nós vamos ver uma aula didática sobre choque. O objetivo dessa aula é entender o que é o choque e, para isso, nós vamos ver a definição, a estrutura do sistema circulatório, a fisiopatologia do choque e suas classificações. Então, ao falar de choque em patologia, nos referimos à síndrome de choque circulatório. A palavra choque tem origem anglo-saxônica choque, que traz um significado de parada ou sacudida. Foi primeiro utilizada em 1743 para descrever o estado de pacientes atingidos por arma de fogo. Então, a primeira utilização dessa palavra a se referir à saúde se tratava da transição entre o estado terminal e a morte. De 1743 até o final do século XIX, a definição passou a ser dada a partir da observação de sintomas clínicos. E com isso, no início do século passado, o choque foi sinônimo de pressão arterial, mas nós vamos ver no decorrer dessa aula porque deste conceito não está certo, tá? Então, a noção de hipoperfusão tecidual, como a essência do choque, surgiu a partir de 1919. E esse estado de má perfusão tecidual ou hipoperfusão tecidual é o que caracteriza o choque, tá? Ou seja, a síndrome do choque circulatório é a condição produzida pela incapacidade do sistema circulatório de nutrir os tecidos ou de remover metabólitos tóxicos. Essa síndrome é decorrente da falência circulatória aguda, que ocasiona a hipóxia, que é a insuficiência distributiva de oxigênio para os tecidos, pode causar aí a morte celular, a morte tecidual, a falência dos órgãos, podendo levar também a óbito. Com relação à estrutura do sistema circulatório, nós vamos ver agora os quatro principais componentes da circulação sistêmica ou grande circulação. O primeiro é o coração, que atua como bomba hidráulica, produzindo pressão e aumentando a velocidade do sangue em direção aos tecidos. O segundo componente é o sistema arterial, que possui cerca de 30% do volume sanguíneo e produz pressão na coluna sanguínea. Então, essa pressão é basicamente um estado de semicontração constante da musculatura lisa arterial. O terceiro componente é o sistema venoso, que tem alta capacidade de acondicionar volume, tendo em vista que acomoda cerca de 70% do volume sanguíneo, agindo então como reservatório. O quarto item é a rede capilar, que possui vasos de menores calibres e é responsável pelo procedimento de perfusão tecidual, que é a troca de gases respiratórios com os tecidos e a troca de nutrientes. A circulação dos capilares é denominada microcirculação, nós já vamos ver como ela funciona. Então, antes disso, nós vamos ver alguns fatores determinantes da função cardíaca para a gente entender melhor depois, mais para frente, os tipos de choque. O primeiro é o inotropismo, que é a contração em si, ou força de contração do ventrículo esquerdo, que se trata da capacidade de contração da musculatura cardíaca. Temos também a pré-carga, que refere-se ao momento anterior à contração. Então, ela é a tensão na parede do ventrículo esquerdo, que se manifesta antes da contração. Ela depende aí do volume circulante, que é a volemia, e da complacência ventricular, que é a capacidade do ventrículo esquerdo de acomodar volume. Por último, nós temos a pós-carga, que se refere aí ao momento posterior à contração. Então, é a pressão que o ventrículo esquerdo tem que vencer para ejetar o sangue no sistema arterial. Ela é determinada, portanto, pela pressão na raiz da artéria aorta, que é dada pela pressão arterial sistêmica. Então, depois de analisar esses aspectos fisiológicos necessários à compreensão da fisiopatologia do choque, a gente vai ver agora as características funcionais da microcirculação, né, já que o choque é uma condição patológica caracterizada por alterações na microcirculação. Então, essa microcirculação ocorre nas redes capilares, como já vimos, e é responsável pelo procedimento de perfusão tecidual, que é o mecanismo de nutrição, que leva oxigênio e nutrientes das células para o organismo, né? No caso, para o nosso organismo, para todas as células do organismo. Perdão. Dessa forma, a perfusão mantém o nível de oxigênio adequado nos tecidos, que se for insuficiente, pode resultar em hipóxia celular, como a gente já viu, né? E insuficiência distributiva, ou má perfusão tecidual também, que é um sinônimo, né, para hipoperfusão tecidual. A partir de 1940, cientistas identificaram também um fator tóxico envolvendo a microcirculação, relacionado à falta de eliminação dos metabólitos tóxicos no organismo. Então, esse também é um fator responsável pela fatalidade relacionada ao colapso circulatório. E, na atualidade, nós temos que a mortalidade aí, em estados de choque ainda é muito significativa. E o resultado final é sempre a falta de nutrientes, principalmente oxigênio, e a remoção insuficiente dos produtos finais do metabolismo, que determina a disfunção orgânica e a morte. Agora nós vamos ver uma classificação
dos tipos de choque de acordo com as etiologias de choque circulatório baseadas no aspecto fisiopatológico, tá? Então, vamos ver os primeiros que estão em destaque, que são mais ocorrentes, mas vamos ver também depois o choque obstrutivo e o distributivo, para a gente entender melhor essa classificação, tá? Então, começando agora pelo choque hemorrágico, depois cardiogênico. O choque hemorrágico ou hipovolêmico tem origem na redução do volume sanguíneo, que é a hipovolemia, e é o tipo de choque mais ocorrente. Ele pode ser devido a uma hemorragia, em que se perdem hemácias e plasma, ou devido a uma perda isolada de plasma, que no caso é mais infrequente. O que ocorre nesse caso é uma queda abrupta na pressão de enchimento capilar ou pressão hidrostática. Então, para recuperar a perfusão tecidual, o organismo acaba utilizando algumas estratégias fisiológicas, como a ativação simpática. Nessa ativação, acaba ocorrendo a contração das arteríolas, que eleva a resistência vascular periférica. Ocorre também a contração das veias, que causa um aumento do retorno venoso e da pré-carga. Também tem o aumento da frequência cardíaca e o aumento da força de contração do coração. Então, aí nesse caso, os efeitos todos agem junto e contribuem para o aumento da pressão arterial. Isso porque nós vamos entender agora essa definição aqui, que PA, né, no caso a pressão arterial, é igual ao débito cardíaco, que é o volume de sangue que é ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta. E igual também, no caso aí, a resistência vascular periférica, esse RVP, que é a oposição oferecida pelo sistema circulatório à pressão arterial. Então, a resistência vascular periférica, ela sofre um aumento com a contração arterial. Já o débito cardíaco, ele é decorrente, ele é diretamente proporcional ao débito sistólico e é dado por débito cardíaco, no caso, igual ao débito sistólico versus, aí, no caso, vezes a frequência cardíaca. Então, o débito sistólico se caracteriza pelo volume de sangue ejetado pelo coração a cada batimento cardíaco, né? E com a frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. A frequência cardíaca, nesse caso, ela sofreu uma modificação, né, pela ativação simpática, que é um efeito inotrópico positivo, que a gente já viu. Já o débito sistólico é influenciado pela contratilidade cardíaca, também causando um efeito inotrópico positivo, resultante aí da ativação simpática. E pelo retorno venoso também, que é aumentado pela vasoconstrição venosa. Aí, nesse caso, o choque hipovolêmico ele pode ser facilmente identificado ou diagnosticado, né, se houver sinais clínicos claros de instabilidade hemodinâmica ou se a fonte de hemorragia for aparente. Se não ocorrer isso, se for o contrário, né, pode ser facilmente confundido com algum outro tipo de choque ou até mesmo se não ser diagnosticado como um choque, né. Nós temos agora o choque cardiogênico. A causa mais frequente desse tipo de choque é o infarto agudo do miocárdio, no qual a falência da bomba cardíaca causada pela necrose de parede ventricular sintetizada pelo infarto. Aí, nesse tipo de choque, há uma má perfusão tecidual resultante do baixo débito cardíaco, que vem de uma patologia propriamente dita. Aí, no caso, gente, há razões mecânicas, como doenças valvares, que também podem acometer o débito cardíaco, levando ao choque cardiogênico. Então, é semelhante aí ao que ocorre no choque hipovolêmico. No processo de choque cardiogênico, também terá ativação simpática, que é desencadeada, nesse caso, por baroreceptores, né, e por quimiorreceptores. É importante a gente focar aqui que, nesse caso, a bomba cardíaca está afetada, né? Então, isso se deve ao desenvolvimento do infarto agudo, né, do miocárdio, por uma redução na disponibilidade de oxigênio pelas artérias coronárias, que vão nutrir o músculo cardíaco. Aí, nesse caso, com os efeitos simpáticos sobre o coração, a situação acaba piorando. Com a oferta de oxigênio insuficiente, haverá um crescimento da demanda metabólica do miocárdio, tendo em vista que a contração e a frequência cardíaca, em quantidade maior, consumirão ainda mais oxigênio. Então, nós vimos até agora 2 tipos de choque, e antes da gente ver os outros 3, vamos ver a diferenciação do choque obstrutivo para o choque distributivo. No caso do choque obstrutivo, ele é ocasionado por uma obstrução ou uma compressão dos grandes vasos ou do próprio coração. No caso aí do pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco. Opa, nem coloquei aqui. Tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar também, né? São alguns exemplos. Já no choque distributivo,
A má perfusão é resultado de uma vasodilatação periférica global que ocasiona drástica redução da pressão de enchimento capilar. E agora a gente vai ver aqui alguns exemplos de choque distributivo, que são os que mais ocorrem, tá? Assim, na verdade, eles têm causas diferentes, né? Mas ocorrem mais vezes, justamente por ter vários tipos, né? Aí, começando pelo choque séptico, a origem do choque séptico é em consequência de uma infecção grave, espalhada por todo o organismo. Então, os locais de ocorrência mais frequentes são hospitais, no caso que os indivíduos mais afetados são pessoas que passaram por procedimentos invasivos ou que apresentam sistema imune fragilizado. Nesse tipo de choque, ocorre a transmissão de uma infecção localizada, localizada a outros tecidos, no caso, né? A infecção está localizada, ela passa por outros tecidos, ou órgãos por utilização da corrente sanguínea, sendo aí um choque distributivo. Os agentes infecciosos, eles produzem toxinas que levam à síntese de mediadores inflamatórios, como interleucinas, e a síntese de óxido nítrico, perdão. Aí, no caso, esses componentes, eles apresentam forte ação vasodilatadora, sendo a resposta inflamatória fundamental para o confronto às infecções localizadas, além de que a vasodilatação local não causa grandes prejuízos. Porém, nesse caso, há uma infecção que compromete o organismo por completo, né? Uma vasodilatação generalizada diminui a resistência vascular periférica e também a pressão arterial e a pressão de enchimento capilar. Então, vamos nos atentar aqui ao fato de que a venodilatação, a dilatação das veias, ela leva à redução da pré-carga e do retorno venoso, reduzindo o débito cardíaco. Então, há a ativação da resposta simpática, o que justifica ataque cardíaco nos estágios iniciais de choque séptico, mas ela não consegue reverter a vasodilatação, tendo em vista que a microcirculação está extremamente comprometida. Os mediadores inflamatórios liberados no momento da sepse, eles levam também a um crescimento da permeabilidade vascular, que dá origem a uma perda plasmática para os espaços intersticiais e uma perda simultânea de proteínas. Então, a perda de proteínas, ela ocasiona a diminuição da pressão dos capilares e conduz a uma perda ainda maior de plasma, agravando o choque. As endotoxinas também, elas também podem atuar como um veneno metabólico, causando intoxicação na musculatura lisa das arteríolas, enquanto produz uma vasodilatação generalizada e refratária a qualquer mecanismo compensatório em tratamento. Então, todo esse conjunto de fatores faz com que o choque séptico seja uma das principais causas de morte nas UTIs. Agora, o choque anafilático, ele tem uma origem alérgica. Então, a má perfusão tecidual no choque anafilático também é resultado de uma vasodilatação generalizada, semelhante aí ao choque séptico, pois no choque séptico a causa é a infecção, né? Enquanto no choque anafilático a causa é a alergia. Nesse caso, o paciente sofre reação alérgica ao ser exposto a um antígeno, que é previamente sensível, e essa interação antígeno-anticorpo é mediada pela imunoglobulina E, e é muito significativa, provocando a degranulação de mastócitos, com consequente liberação de histamina, dentre outros mediadores, né? Assim, a histamina produz a venodilatação, diminuindo o retorno venoso. A vasodilatação arteriolar diminui a resistência vascular periférica e aumenta também a permeabilidade vascular, causando extravasamento do plasma e as proteínas dos capilares para espaços intersticiais. Claro que nem toda reação alérgica leva a um choque anafilático, mas a intensidade e a distribuição dessa reação vai depender do grau de hipersensibilidade do indivíduo àquele determinado antígeno. Mas também há casos em que a reação é tão significativa que leva o indivíduo à morte em poucos minutos. Por último, o choque neurogênico. Ele tem origem baseada em lesões ou agressões no centro vasomotor, no sistema nervoso central. Essa lesão pode ser oriunda, né, de anestesia geral profunda, por depressão exacerbada do centro vasomotor, do uso de drogas ou de medicamentos que causam depressão do sistema nervoso central, de anestesia espinhal, porque no caso por bloqueio de descarga simpática acima da medula espinhal, ou por lesão cerebral difusa, que leva à paralisia vasomotora. Então, esse choque, ele leva à má perfusão tecidual por perda súbita do tônus vascular, que é basicamente o estado de ligeira contração mantido aí nos vasos sanguíneos pelo sistema nervoso autônomo,
e que é fundamental para a manutenção da pressão arterial e da pressão de enchimento capilar. Então, como conclusão, gente, nós vimos que, independentemente do tipo de choque, ele causa deterioração tecidual, em caso da falta de intervenção. Isso se dá porque quando o choque alcança um patamar no qual os mecanismos de compensação do organismo já não são suficientes, o choque em si é capaz de gerar mais choque. E aí, no caso, a má perfusão acomete de maneira generalizada todos os tecidos, inclusive o sistema cardiovascular. Com o sistema cardiovascular afetado, nós temos aí que a perfusão fica cada vez mais insuficiente, gerando um ciclo vicioso. E se não houver intervenção nesse momento, o choque se tornará irreversível e a morte inevitável. Deve ser lembrado o fato de que a redução da pressão de enchimento capilar, no caso, o choque circulatório ele não está relacionado necessariamente com a hipotensão arterial ou com o débito cardíaco diminuído. Então, essa associação de choque à hipotensão, como vimos no início da aula, não está certa, pois não quer dizer que pessoas que tenham pressão arterial baixa sofrerão de choque circulatório. Para que haja o choque, no caso, é preciso, como foi dito antes, que ocorra a má perfusão do choque. A má perfusão no sangue, né? Do sangue. Então, muitos pacientes podem estar hipertensos sem estar em choque, assim como alguns pacientes normalmente hipertensos podem estar em choque, mesmo apresentando aí uma pressão arterial aparentemente normal ou pouco reduzida. E essa confusão pode muitas vezes retardar o diagnóstico e, consequentemente, diminuir as chances de reversão do quadro de choque. Essa foi a aula didática de choque. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até mais!